Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Estamos chegando aqui na lição número 12, o selo de Deus e a marca da besta, parte 2. Aqui o autor da lição, ele dá uma breve introdução sobre o que aconteceu aqui no século XV com os valdenses. Irmãos, só para a gente ter um pouco de entendimento e esclarecimento, os valdenses surgiram na França ali na década do 12º século, né? Ali na período do ano de 1218, com um homem chamado Pedro Valdo, ou mais conhecido como sua língua materna, Pierre Calvez, né? Ou Caldez, Valdez, perdão, Pierre Valdez, de onde vieram os valdenses. Esse homem, irmãos, ele era um rico comerciante, uma pessoa que tinha uma desenvoltura no comércio, mas ele, ao se deparar com os evangelhos, ele então começou a se desprender das coisas. Há quem diga que em um dado momento ele foi visto jogando dinheiro na rua e as pessoas então acharam que ele estava louco. E ele então, com essas palavras, jogando esse dinheiro ao ar, ele chegou a dizer a seguinte frase: ninguém pode servir a dois senhores, ou amar a um e aborrecer ao outro. Eu faço isso porque eu estou me livrando dos meus inimigos. Isso também era uma afronta ao seu país e o clérigo católico, que na época era contra a crença e os costumes de Pedro Valdez. É interessante porque esse rapaz, ele se manteve firme, ele então encontrou alguns seguidores que viveram a mesma vida que ele, com piedade, se deixando se desprender de uma vida de luxo para viver uma vida de humildade. Então ali de fato surgiram os valdenses. Ele era contra as indulgências, ele era contra os sacramentos, ele era contra a doutrina do purgatório, ele era contra sobre a questão da confissão. Pedro Valdez, irmãos, ele tinha de fato Pedro Valdo, né, em nossa linguagem, Pierre Valdez na linguagem francesa. Ele tinha de fato em sua origem a essência da palavra de Deus. Ele queria viver aquilo com assim grande evidência. Ellen White chega a descrever no livro Grande Conflito que muitos valdenses, muitos, guardaram o sábado, o verdadeiro dia do Senhor, com a crença unicamente na palavra de Deus, levando em consideração que ele foi aquele rapaz que traduziu a Bíblia para a sua língua. E ele pediu muito, enquanto as Bíblias que eles tinham eram queimadas, que eles decorassem textos bíblicos para que pudessem então reescrevê-las depois. Pedro Valdez, irmãos, ele nasceu em 1140 e morreu em 1218. A morte dele foi através de perseguição, mas eu até então não encontrei nenhum registro de como foi a sua morte. Muitos dos seus seguidores foram mortos através de perseguições e através de queima diante dos algozes, que o clérigo católico não aceitava as suas crenças. Então ele chegou até a pedir ao papa da sua época, que era o Alexandre III, que lhe desse permissão para pregar. Aí ele disse que teria permissão, mas que ele pregasse aonde eles queriam, ou seja, onde os papas queriam. E, na verdade, os papas daquela época não queriam que ele pregasse em lugar algum. Logo, o que aconteceu? Essa perseguição foi aumentando e a gente pode encontrar a primeira evidência clara de um grande homem, usando as palavras de Pedro, em Atos 5:29, que diz o seguinte: importa obedecer a Deus do que aos homens. Então ali ele começou a pregar em vários lugares, a perseguição aumentou, e aí então muitos, irmãos, mas muitos foram mortos naquela época. Aqui a lição chega a dizer o seguinte, aqui embaixo: outra onda da perseguição se deu no século XVII, com o mesmo grupo, com o Duque Saboia. Saboia é uma região da França também. Enviou 8.000 soldados para territórios deles e exigiu que a população local abrigasse as tropas em suas casas. Eles fizeram o que o Duque pediu, porém essa foi uma estratégia para dar aos soldados acesso às vítimas. Em 24 de abril de 1655, às 4 da manhã, o sinal foi dado para o massacre. Esse ataque matou mais de 4.000 fiéis. Nesse aqui, porque no século XV teve outro. Infelizmente, a história se repete. Muitas vezes, a marca da besta será o último elo de uma cadeia ímpia de perseguição religiosa que remonta ao passado. O que eu quero dizer com isso aqui? A marca da besta, irmãos, é só como é que eu posso dizer assim, uma marca externa de um coração corrupto. Assim como o selo de Deus é uma evidência do Espírito Santo e o externo da sua marca é o sábado,
O selo de Deus, a marca da besta, é um sinal íntimo, um sinal assim personificado intimamente na pessoa de uma vida externamente de malignidade e de maldade. Aqui nós entendemos então dessa forma que os valdenses surgiram de uma pessoa que era estritamente voltada para a palavra de Deus, tinha foco naquilo que Deus tinha em seu conceito, e isso causou um grande levante. Vai ser a mesma coisa no tempo do fim. Aqueles que forem fiéis a Deus, e aqui o autor da lição, né, cita 3:10, no final fala assim, ó, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, em meio a essa desavença. O que vai prevalecer é o que nós lemos no verso da semana passada. A perseverança, que quer dizer resistência com constância. Você vai se manter fiel a Deus. Não vai lutar contra eles. Simplesmente se mantém fiel. Porque o conselho bíblico é entrega. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esses perseverantes irão entregar a sua vida a Deus. Vão confiar nele e no momento certo o mais ele fará, que será o seu livramento no momento exato. Quando vier o decreto de morte, então todos serão salvos, serão isentos, mas passarão por grande perseguição. Então, eu queria fechar aqui o comentário de hoje, fazendo essa rápida introdução, para que eu e você observemos, então, sobre o que fizeram, o que aconteceu com os valdenses e o que acontecerá conosco também no futuro. Que sejamos leais a Deus, que sejamos fiéis a Ele, não negociemos a palavra, assim como disse Pedro Valdo, ou, em francês, Pierre Valdez, importa obedecer a Deus do que aos homens, e que a nossa fé seja perseverante e constante até a volta de Cristo. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra e suplicamos que o Senhor nos alimente dela todos os dias. Que ela seja, Senhor, lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. E que essa semana seja uma semana de um bom aprendizado para a honra e glória do Teu nome. Guarda os Teus filhos, nos dá um bom restante de semana e permanece conosco, Senhor, perdoando nossos pecados e nos alimentando de Ti. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Uma ótima semana, Deus muito te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser.